Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o PH Lisboa. Eu sou idealizador dessa maratona do marketing jurídico, uma série de vídeos onde eu ensino como vocês podem se tornar referências na advocacia da região de vocês, conquistando clientes através da rede social. No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode começar do absoluto zero, transformando seus maiores críticos em fãs incondicionais do seu trabalho. Antes de assistir essa segunda aula, é imprescindível que você assista a primeira aula, que está disponível em algum lugar dessa tela. No primeiro vídeo, eu falei para você que o advogado que não tiver presença digital está fadado ao fracasso, já que todo mundo está inteiramente conectado. Eu mostrei ainda que é possível você desenvolver o seu marketing jurídico sem infringir o código de ética. Mostrei também que não é difícil você começar a produzir conteúdo, que você não precisa gastar R$1 sequer, e que tudo isso aqui traz muitos resultados para o advogado que utiliza ao seu favor. Olhem para essa imagem aqui do lado. São mais de 100 marcações nas stories, mais de 200 directs para responder. A primeira aula que eu disponibilizei na segunda-feira já foi vista por mais de 1000 pessoas. Eu quero agradecer as centenas de comentários que venho recebendo e dizer que eu dei o meu máximo para responder todas as perguntas. Mas reitero, qualquer dúvida que você possua durante a maratona, você pode colocar nos comentários aqui embaixo ou até mesmo me mandar através do direct lá no meu perfil no Instagram, o @ph.lisboa. Mas hoje eu quero começar esse vídeo falando sobre um dos directs que eu recebi. Uma advogada, ela ficou empolgada com a primeira aula, me dizendo que tinha certeza que o marketing jurídico poderia lhe trazer resultados, mas que seu maior medo era o que as pessoas iriam falar sobre ela, o medo de receber críticas. E acredito que muitos de vocês também têm esse medo. E deixa eu te contar, eu também já tive as mesmas dificuldades. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu escutava diversas críticas e aquilo me doía muito. Eu lembro de uma vez, logo no comecinho da minha carreira, que eu estava em uma cidade daqui do interior de Sergipe e fiz um vídeo falando sobre a advocacia dativa. Um amigo meu tirou um print daquele vídeo, colocou em um grupo de WhatsApp com vários colegas meus e colocou aquele kkk gigantesco, dizendo assim, que ridículo. Eu estava no grupo e aquilo me doeu muito. Eu não respondi nada para ele naquele momento, simplesmente eu fui me afastando. Mas no ano passado eu recebi essa mensagem no WhatsApp. Ele me pedindo desculpas. Hoje, inclusive, ele também grava vídeos para a rede social. E tá tudo bem, pessoal. Provavelmente naquele momento ele não havia percebido que toda essa produção de conteúdo era muito importante para mim. Mas imagine se eu tivesse desistido. Eu com certeza não estaria aqui hoje. Nesse vídeo eu preciso falar também sobre os meus pais. Eles são servidores públicos. Meu pai é analista do TRE e minha mãe é advogada do Banco do Brasil. E influenciado por eles, eu fui concurseiro durante um bom tempo da faculdade. Inclusive, pessoal, eu fui aprovado em cadastro de reserva em vários órgãos. No Banco do Brasil, eu fui aprovado para técnico do Ministério Público, soldado da Polícia Militar. Mas ao mesmo tempo que eu ficava empolgado com os meus resultados, eu ficava preocupado, porque a experiência que eu havia tido nos estágios mostrava que eu não queria viver em órgão público. Eu não queria aquilo para a minha vida. E no 9º período, enquanto estudava para o exame de ordem, eu pesquisei muito sobre a advocacia. E eu fiquei encantado, eu queria ser advogado, eu gostava dessa ausência de rotina. E eu fui aprovado e lembro que minha mãe disse assim, parabéns meu filho, agora o próximo passo é o concurso público. E eu fiz o curso de Direito por causa da minha mãe. Eu tinha certeza que ela era a pessoa mais inteligente do mundo. E eu queria ser igual a ela. Mas ela não aprovava os meus sonhos, ela não me apoiava. E quando eu comecei a advogar, eu passei por situações muito desconfortáveis, como derrotas processuais, inadimplência de clientes, falta de dinheiro para fazer as coisas que eu gostava. E todas as vezes que eu reclamava, minha mãe dizia, largue isso meu filho, vai estudar para um concurso. E eu não larguei. E no dia 27 de março de 2019, eu li a mensagem que eu esperei por vários anos. Um ex-estagiário de minha mãe e hoje defensor público, que já não falava com ela há alguns anos, mandou uma mensagem parabenizando pelo meu sucesso, dizendo que viu tudo isso através dos vídeos que eu postava no Instagram. E minha mãe mandou uma mensagem para mim, pense no orgulho. Depois de 3 anos, eu recebi a mensagem que eu mais esperei durante toda a minha carreira. E eu continuo recebendo várias críticas, vocês podem ver aqui na lateral. A diferença, pessoal, é que hoje eu respondo. E você sabe o que é que vai calar esses críticos? São os meus resultados. Eu tive o prazer de conhecer uma advogada quando fiz uma palestra em Juazeiro, na Bahia, que soube lidar muito bem com o medo das críticas e conquistou excelentes resultados através da rede social. Assiste aí o depoimento da Mabiane.
Oi pessoal, eu me chamo Mabiane, administradora do perfil Advogada no Interior aqui no Instagram e tive a honra de ser convidada pelo PH para falar um pouquinho sobre como driblar o medo, como driblar as críticas frente a essa era digital e quando você decide empreender, quando você decide produzir conteúdo na internet. Foi muito difícil para mim quando eu decidi criar o meu perfil no Instagram, quando eu decidi aderir à era digital, porque eu percebi que a advocacia agora tem outra cara, principalmente porque aqui na minha região, como eu estou em um interior da Bahia, a era digital ainda não está tão conhecida, então foi tudo muito novo e as pessoas tiveram restrições a isso. Ouvir críticas demais, não vai dar certo, você não vai conseguir clientes, você não vai conseguir nada com isso. E como eu fiz para driblar? No início eu ficava com medo, ia freando o que produzia, mas depois eu percebi que aquele era o meu objetivo. E esse fato de pensar que era o meu objetivo foi o que me fortaleceu. Além disso, fui prestigiar diversos eventos que conheci grandes profissionais, como por exemplo um evento que fui a Juazeiro na Bahia, conheci PH e lá eu percebi como a minha ideia não era louca e como tinha pessoas com os mesmos ideais e que estavam prospectando na advocacia e que deram uma nova cara à sua profissão. E o que PH também me ensinou sobre as parcerias. Depois disso, comecei a adotar as parcerias na minha advocacia, só voltei a minha produção de conteúdo para o direito previdenciário, então é muito importante essa questão do nicho, que foi falado por ele. E aí eu consegui driblar essas críticas e hoje quando vem uma crítica querendo dizer que não funciona, eu já sei que funciona porque eu já experimentei bons resultados e isso não me afeta mais. A melhor forma de você conseguir lidar com isso é você perceber que tem pessoas que pensam como você, que estão obtendo resultados e também quando você tem um objetivo maior. Isso supera tudo. Um beijo e vamos firmes. É bem legal, né, o depoimento da Mabiane. O perfil dela é um dos que eu mais gosto de ver, porque ela retrata a realidade do jovem advogado. E agora, pessoal, eu separei 4 dicas que vão ajudar vocês a se livrarem do medo das críticas. Vamos lá para a aula? Vocês conseguem ouvir a chuva de fundo? Teve uma das alunas que durante essa maratona do marketing jurídico disse que é a chuva do marketing jurídico. Eu gostei desse termo e vou começar a utilizar. Então sejam bem-vindos a essa chuva de marketing jurídico que está sendo a aula 2. Hoje eu vou falar sobre 4 dicas infalíveis para você se livrar do medo da crítica. Beleza, pessoal? Isso é uma coisa que assola qualquer pessoa que já começou a produzir conteúdo já deve ter passado por isso. A gente tem medo da crítica, a gente às vezes evita produzir alguma coisa com receio do que as outras pessoas vão pensar sobre a gente. Inclusive, na minha história, antes dessa aula aqui, vocês perceberam que eu falei muito sobre o meu dia a dia, né? Sobre algumas coisas que aconteceram comigo enquanto advogado produtor de conteúdo. Por isso também que eu tenho uma expertise para falar sobre esse tema. E eu quero que vocês estejam aqui totalmente conectados. Porque provavelmente se você passou por isso ou está passando por isso, tem solução. Tá? Isso não é uma coisa que vai impedir a gente de fazer. Então essas 4 dicas que eu vou selecionar para vocês são coisas que melhoraram demais o meu conteúdo e os meus resultados quando eu passei a aplicá-las. Vamos lá? A primeira dica que eu queria deixar com vocês é a seguinte. Quando vocês começam a produzir conteúdo, vocês têm que saber que isso é uma coisa que é contra-intuitiva. O que é uma coisa contra-intuitiva? Que não é padrão. As pessoas acham que para ser um grande advogado, você precisa começar na carreira, montando seu escritório, esperando as pessoas passarem na porta e bater. Vocês sabem muito bem que isso não dá certo, que isso não traz resultados para ninguém. Ah, Pedro, um tio meu conseguiu resultado assim. Hoje em dia isso não dá mais certo. O que é que acontece? Quando você começa a fazer uma coisa que é muito diferente do que as outras pessoas fazem, do que os outros advogados fazem, naturalmente a crítica ela vai chegar. O que eu queria deixar para você nessa primeira dica é que você não deve se importar com a crítica. Ah, Pedro, mas é muito difícil você ser criticado, as pessoas não gostarem do seu conteúdo, falarem mal de você. Pois é, pessoal, isso trava muita gente, isso é normal, eu já tive algumas travas por conta disso. Porque o que é que acontecia comigo? Eu comecei a produzir conteúdo, as pessoas começaram a bater palmas, algumas me chamaram de blogueirinho, achando que aquilo não ia durar.
Depois eu continuei a fazer, as pessoas começaram a gostar, comecei a ter uma prova social, porque as pessoas começavam a falar de mim e naturalmente as críticas apareceram. Pessoas do meu círculo social dizendo, mas Pedro não é advogado, Pedro é blogueiro. Escutei isso, certo? De pessoas que são amigas. E aquilo ia me retraindo, eu ia ficando no meu canto, ficando quietinho e simplesmente não fazia, mas eu continuei a fazer. Essa foi a diferença. Então, quando você não absorve as críticas, você começa a fazer aquilo que você entende que é correto. E vocês estão vendo nessa maratona aqui que não é loucura da minha cabeça, que tem muita gente fazendo e tendo resultados. Vocês viram quantas pessoas estão presentes nas lives querendo saber sobre esse assunto? O marketing jurídico, ele de fato não é mais uma tendência, ele já é uma realidade. E aí, pessoal, eu quero que vocês comecem a perceber também que o mundo que está em volta de vocês, ele não são somente pessoas que vão te criticar, muito pelo contrário. Olha essa estatística que está bem aqui. Isso aqui foram as últimas curtidas do meu canal no YouTube. E você consegue perceber que tem 1.017 curtidas nos últimos meses. E tem apenas 4 não gostei. 4 pessoas que não gostaram do meu conteúdo. Em outros momentos, eu me auto-sabotaria. Eu ia querer saber quem eram essas 4 pessoas, por que elas não gostaram, eu ia ficar mal porque as pessoas não gostaram. Você tem que começar a ver por outra perspectiva, ver as pessoas que gostam daquele conteúdo. Você não pode absorver a crítica dessas 4 pessoas, como eu mostrei aí. E o nosso mundo, ele é recheado dessa forma. São pouquíssimas pessoas que vão falar mal do nosso trabalho, pouquíssimas pessoas que não vão gostar do que a gente faz, e são essas pessoas que vão criticar. Você tem certeza que você quer dar ouvidos para essa parcela mínima de pessoas que vão tecer algum tipo de crítica? Você sabe, na maioria das vezes, o porquê que acontece essa crítica, esse não gostei de um conteúdo, por exemplo? Muitas vezes é por inveja, tá? Isso faz parte. A sociedade é invejosa como um todo. A gente quer sempre, a gente na totalidade, né? Lógico. A gente quer sempre o bem do outro, mas nunca a gente deseja que esse outro seja melhor do que a gente, conquiste mais coisas que a gente. Então, por isso que a sociedade é invejosa como um todo. E se você faz uma coisa diferente e tem resultados com isso, você vai causar a inveja das pessoas. E muitas vezes as pessoas que estão à sua volta. Então, não gostei daquele vídeo seu, não gostei daquele conteúdo, acho que você podia ter feito diferente. Não absorva essa crítica, certo? E continue a fazer. E comece a escutar pessoas que de fato sabem sobre aquilo, pessoas que podem te ajudar quanto aquilo. E aí eu já inicio na segunda dica para vocês. É muito difícil vocês conseguirem ter resultados cercado por pessoas ruins. Tem uma frase que bomba na internet, que não tem uma pessoa que produziu ela, não tem uma atribuição de quem foi realmente que fez essa frase, que falou isso, mas que é uma frase que é muito correta. Que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos. E isso é normal, pessoal. A gente, quando está no colégio, você começa a criar suas amizades, depois você entra na faculdade, cada um segue seu caminho, sai da faculdade, começa a advogar, alguns vão para o concurso público, os assuntos não são mais os mesmos. E uma coisa que eu falo de forma categórica é que o meu ciclo de amizades mudou totalmente depois que eu comecei a fazer o que eu faço, porque o meu assunto é outro. Sabe, o assunto que eu tenho com os meus amigos, eu continuo sendo meus amigos, mas os assuntos são diferentes. A gente fala de futebol, fala de bebida, fala de festas, mas não fala de trabalho. Porque a maioria das pessoas não gosta do que faz. Então, quando você propaga conteúdo, você fala sobre conteúdos técnicos, concentre um grande número de pessoas em sua volta para escutar o que você fala, as pessoas do seu círculo de amizades não se importam de verdade com isso. Sabe, elas querem mais pensar no dia de amanhã, elas vão ter que acordar e trabalhar, e é um dia muito difícil para a maioria dessas pessoas. Então, você precisa andar com pessoas que são parecidas com vocês, que gostem dos mesmos temas. Uma coisa que eu achei muito interessante dessa maratona, que eu não imaginava que ia acontecer, foi que dentro das aulas ao vivo, muitos de vocês conseguiram fazer amizades por ali. Eu vejo a Camila, o Marvin conversando, falando sobre marketing jurídico, e aquilo me deixa muito feliz. Por quê? Porque são pessoas que se uniram através da ligação do marketing jurídico, sabe? São temas em conjunto que você consegue conversar. Será que se você parasse hoje para conversar sobre marketing jurídico com os seus amigos, com o seu grupo de colégio, com o seu grupo de faculdade, será que essas pessoas iriam te apoiar? Será que essas pessoas iriam ter algum tipo de conhecimento para passar para vocês?
Será que as críticas dessas pessoas seriam críticas vazias ou fundamentadas? Você precisa começar a andar com pessoas que pensem da mesma forma que você, que gostem da mesma coisa que você. Então aproveitem também essa maratona para começar a aumentar os laços que vocês possuem. Tem muita gente boa dentro da maratona que quer ter resultados. Se apoiem nessas pessoas para que a gente consiga formar de verdade uma grande comunidade de pessoas que utilizam a rede social para propagar conteúdo. E vocês vão ver, pessoal, quando você começa a andar com outras pessoas que dominam o tema, que gostam disso, você consegue ter mais resultados. Você vive mais aquele momento, sabe? Não é chegar em casa e falar sobre futebol somente, falar somente sobre a novela. Entendeu? Então vocês precisam começar a andar com pessoas que gostam desse tema, que gostam de falar, que gostam de se expressar e consumindo, e na verdade você andando com essas pessoas você vai ficar cada vez melhor. Então é a segunda dica que eu deixo para vocês perderem esse medo da crítica. Até porque pessoas que gostam da mesma coisa que você faz, do mesmo tema, elas vão ter críticas que são realmente construtivas, elas vão te levar para um próximo nível. Fechado? A terceira dica também é muito importante. Pessoal, a rede social, ela surgiu com a intenção muito boa, né? Surgiu com a intenção realmente da gente compartilhar os bons momentos. Tem muita gente que usa essa expressão, compartilhar os bons momentos. Depois de um momento onde as pessoas começaram a ver que aquilo ali se tornava uma plataforma de distribuição de ego, né, onde você é mais magro que o outro, você é mais bonita do que a outra, você, enfim, consegue mais curtidas em tantos segundos, se tornou verdadeiramente uma batalha de egos de pessoas doentes. Isso acontece, a rede social tem esse fator. Ela é uma ferramenta de trabalho para a gente, mas tem muita gente que está doente pela rede social. É por isso que surgem compras de seguidores, surge brigas em rede social porque você curtiu a foto de um e não curtiu do outro. É por isso que existe a batalha de egos. Eu lembro, pessoal, quando eu comecei, uma das métricas que a gente analisava era quantas curtidas você teve em 10 minutos de publicação. E isso realmente é doentio. Então, uma coisa que é muito importante para que você deixe de se importar com as críticas é com números. Números. Não adianta, pessoal. O ego da gente, ele realmente fala mais alto em alguns momentos. Poxa, é bacana você ter 10 mil seguidores, botar o pessoal para arrastar o dedo na tela. É legal você ter 30 mil seguidores. Eu tenho 36. E eu só consegui perceber que o número não importava de nada quando em um certo momento da minha produção de conteúdo, eu tinha, sei lá, 10, 15 mil seguidores e não tinha R$1 na conta. Então esse número, essa métrica de vaidade, que é o número de seguidores, de curtidas, não adianta de nada, pessoal. E muitas vezes, vocês que estão começando agora, ou a grande maioria que pode estar começando agora, vocês se comparam com pessoas que já estão há muito tempo. No meu caso, eu tenho 4 anos de produção de conteúdo. Então é natural que eu tenha mais seguidores, que eu tenha mais pessoas comentando. Se você, por exemplo, quer começar a falar sobre esse tema e você me vê como uma referência, aí você diz, não vou fazer porque o PH já tem um público, já tem uma audiência bacana. Não é assim. Então, não se importe com números. Se preocupe de fato em ser melhor cada dia mais. E principalmente, uma coisa que eu sempre digo, se você fez um conteúdo e ajudou uma pessoa, já valeu. Aquele conteúdo já foi importante, você já fez a diferença na vida de uma pessoa. Então, você só vai conseguir perceber, isso eu estou sendo bem sincero, eu sei que eu estou falando isso aqui agora para você não se importar com números, mas é legal, tá? Você aumentar o número de seguidores, você perceber que o seu conteúdo vai aumentando, que o seu perfil vai crescendo, isso é legal, tá? Mas não utilize dessa ferramenta para se punir. Hoje você não está afim de postar, tem aquele conteúdo meia boca que você pode fazer, mas você tem que fazer porque tem que aumentar os números do seu perfil. Larguem isso de mão, tá? E, inclusive, a gente falando dentro do mundo das críticas, as pessoas do mundo externo, a gente está vivendo um mundo paralelo, né, que é esse mundo do marketing jurídico. As pessoas do mundo externo, elas associam sucesso a número de seguidores, certo? Elas associam. Então, não escute críticas de pessoas que sequer sabem que números não pagam contas. Então, comece a prestar muita atenção nesses pontos, porque exatamente você vai ter uma produção de conteúdo mais saudável, sem se importar tanto com números, se importando em fazer a diferença na vida das pessoas que consomem aquele conteúdo, que gostam do que você faz. Pessoal, e a quarta e última dica, eu vou falar muito sobre regionalismo.
Não sei como é na região de vocês, tá? Eu sei que alguns estados como o Rio Grande do Sul, como a Bahia, como os próprios paulistas, não sei se você de onde é que você é, mas essas sociedades da Bahia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo muitas vezes, vocês são mais bairristas, vocês defendem a terra de vocês com muito orgulho, né? Os gaúchos são extremamente tradicionais, vivem de bombacha, né? Vivem do churrasco, gostam demais disso. O baiano gosta muito do axé, defende as músicas baianas. O paulista tem toda a cultura paulista, diz que é melhor do que o Rio de Janeiro, eu não sei. Mas o que é que acontece, pessoal? A gente se prende muito ao regionalismo. O que vocês estão fazendo, começando a produzir conteúdo, vocês estão abrindo portas Brasil e mundo inteiro, tá? Pode parecer muito abstrato no começo, mas vocês estão abrindo portas para o Brasil inteiro. O meu perfil aqui, por exemplo, as minhas estatísticas que estão aqui do lado. 10% do meu público é da minha cidade, tá? Então, os outros 90% do meu público são de cidades das mais variadas possíveis no Brasil. Então, por aí vocês tiram que vocês estão abrindo as portas do mundo sem fronteiras, tá? Não se prendam à região de vocês. E para a advocacia mesmo, eu falo para advogados, mas na advocacia você consegue ter clientes de vários estados. Eu já fiz parcerias em vários estados por conta da rede social. Então, perceba que você não precisa, via de regra, do seu estado, da sua cidade para nada. Mas quando você começa a produzir conteúdo, você espera o reconhecimento das pessoas que estão à sua volta. E eu gosto de associar essa frase, essa ideia de você não se importar muito, não esperar muito das pessoas que estão próximas a você, da sua região, com a banda Calcinha Preta. A banda Calcinha Preta é uma banda de forró muito conhecida e é daqui da minha cidade, de Aracaju. E o que eu percebo aqui na cidade é que ninguém valoriza a banda. Uma vez eu fui em São Paulo e tinha um folder em um shopping da cidade divulgando o show da banda Calcinha Preta, que é a banda do meu estado. E aqui, quando acontece o show da banda Calcinha Preta, ninguém vai. As pessoas aqui não vão, sabe? A gente não valoriza isso. E comecei a fazer essa analogia com a produção de conteúdo. Eu não espero mais da minha cidade, da OAB da minha cidade, da minha região, que eu seja valorizado por tudo isso. Esperem. Na verdade, vocês não deveriam nem esperar a valorização. É bacana, lógico. Você é alimentado por isso também. As pessoas parabenizarem pelo seu trabalho, isso é bacana. Mas não espere isso dentro do seu estado. Beleza? É aquela frase, santo de casa não faz milagre. Então, para sintetizar essas 4 dicas que eu deixei com você hoje. Primeira de todas, você não pode absorver as críticas. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Segunda dica que eu tenho para vocês. Se junte com pessoas que estão no mesmo barco, pessoas que querem chegar no mesmo lugar, que têm o mesmo caminho com você. Você vai sozinho, você cresce, mas junto você cresce muito mais, você vai muito mais longe, tá bom? Terceira dica, não se importe com números. Você só vai perceber que números não importam de verdade quando você tiver muitos. Tá? Você vai ver que vai ter muitos seguidores e às vezes está sem dinheiro na conta. Por isso que é importante você se importar em ajudar uma pessoa por vez, que o seu conteúdo faça diferença na vida de uma pessoa. E a 4ª dica é que não espere o reconhecimento dentro do seu estado, do seu município. Muitas vezes você vai ser muito mais reconhecido fora pelo trabalho que você faz do que dentro do seu município. E lembre-se, entrando nesse mundo da internet, no mundo da produção de conteúdo, você está quebrando fronteiras. Você não pode mais pensar de forma pequena no seu estado, no seu município. Você tem que começar a pensar a nível de Brasil. Fechado, turma? Vamos que vamos. E olha aí o que tenho para você agora. Tem mais surpresa. E aí, o que vocês acharam dessa aula? Muita gente tem me mandado mensagens perguntando sobre estratégias, dicas de como fazer, como aprofundar os estudos no marketing jurídico. E de fato, depois que eu me apaixonei pelo marketing jurídico, eu comecei a estudar e a aplicar estratégias que eu tenho certeza que potencializam os resultados de qualquer advogado do país. E aqui na Maratona eu estou passando o máximo de conteúdo de valor para vocês. Eu quero que vocês alcancem os resultados que vocês esperam. Mas eu desenvolvi uma solução que vai fazer com que vocês cheguem mais longe e mais rápido. Eu criei um novo curso online. O nome dele é Clube do Marketing Jurídico. Já imaginou você traçar sua estratégia de produção de conteúdo comigo e ser acompanhado diariamente por pessoas do Brasil inteiro que estão no mesmo barco que você? Mais pra frente eu falo sobre esses detalhes do treinamento. Por enquanto eu quero que você participe ativamente da maratona,
Participe das aulas ao vivo, assista as gravações e me mande suas dúvidas. Coloque na agenda. A aula que será disponibilizada na sexta-feira, eu vou criar todo o plano estratégico de um advogado que produz conteúdo. E eu acredito que tem tudo para ser a melhor aula que eu vou dar nessa maratona. Então deixa aqui embaixo o seu comentário, me diz o que você está achando da maratona, que eu vou ficar muito feliz em saber. E antes de sair, veja o depoimento do Cristiano, um aluno extremamente dedicado que com seu primeiro vídeo conseguiu clientes na rede social. Te aguardo na terceira aula. Vamos que vamos! Olá, eu sou Cristiano de Paula, sou advogado e vou falar hoje um pouco sobre a minha experiência que obtive no curso de Marketing Jurídico do PH Lisboa. Eu consegui colocar em prática logo nos primeiros dias, utilizando de maneira bastante profissional aplicativos de edição de imagem e edição de vídeos. Tive um resultado bastante satisfatório e logo após postar o primeiro vídeo, em menos de 2 horas consegui fechar um contrato com um cliente no ramo em que atuo. Então você, colega advogado, que está iniciando, recomendo que faça o curso, pois o resultado é imediato. Um forte abraço